A gente sempre gosta de saber um pouco do início, né? Como foi o início da doutrina, se já nasceu em família espírita, como que foi suas primeiras experiências com o espiritismo. Olha, não nasci em família espírita. É, eu tenho uma descendência de japoneses, né? Então, eu sempre convivi com algumas práticas é, religiosas orientais, mas um lado da família que não tem essa descendência japonesa, né? É, me levou algumas vezes quando criança em algumas casas espíritas, né? Mas até então, assim, eu não frequentava nenhum lugar, mas eu presenciei alguns fenômenos mediúnicos ainda na faixa dos 13 anos de idade. E eu quis entender aquilo que acontecia, por que acontecia, como acontecia, né? E eu tinha um amigo de escola, um amigo de classe, assim, que era espírita, a mãe dele era voluntária numa casa espírita, e ele me convidou para conhecer a casa espírita. Ele era frequentador de mocidade, inclusive, e ele me convidou para ir conhecer a casa espírita. Nisso você tinha quantos anos, mais ou 13 menos? anos. 13 anos. 13 anos. E aí eu fui. Né? Eu fui, fui muito bem acolhido, muito bem recebido, com muito carinho. Me senti muito bem, me fez muito bem, né? E a partir dali eu fui convidado a conhecer também a turma de mocidade. Então, adentrei numa turma de mocidade e me encontrei, né? Fui encontrando ali respostas para questionamentos íntimos que eu tinha, respostas para compreender como que esses fenômenos mediúnicos, como que essas coisas acontecem, por que acontecem, para que acontecem. E esses fenômenos mediúnicos que você teve contato, era no teu vínculo ali familiar, era com você mesmo? Não, com amigos. Com amigos? Com Ah, tá. amigos, com amigos, né? Cheguei a presenciar uma manifestação mediúnica, né? Situações de efeitos físicos também, Uhum. né? Antes disso, quando criança, já tinha presenciado alguma coisa de efeito físico também, mas sempre ficaram aqueles questionamentos, né? Por quê? Por quê? E isso, então, quando eu vi que a doutrina espírita tinha para me oferecer respostas para isso, eu fiquei encantado. Né? Eu entrei na turma de mocidade e da casa espírita eu nunca mais saí, Legal. né? Desde então. E nessas atividades da mocidade, já era palestra, igual a gente vê hoje em dia, assim, palestra ao público junto com os adultos, o primeiro contato? E É, como que foi as outras atividades da mocidade? ó, a gente frequentava as tarefas da assistência espiritual, onde tinham as palestras evangélicas, né? É, aplicação dos passes, então a gente frequentava ali. E em separado, um outro dia da semana, a gente tinha as aulas das turmas de mocidade. Então a gente tinha um dirigente da turma de mocidade, cada semana tinha um programa de aulas que ele seguia, né? E a cada semana era um tema diferente que era abordado com a gente. E aí era uma coisa legal que assim, pô, eu gostei. Aí eu falava com um amigo, meu, vamos lá. E aí o amigo ia junto também. Alguns ficaram, outros Ah, não você ficaram. chegava a convidar pessoas assim de fora da escola, do Sim, amigo. sim. Quando a gente foi ver nosso grupo de mocidade, alguns inclusive são amigos até hoje. Né? Eram Legal. pessoas que criamos laços, né? Criamos laços de amizade. Depois disso, eu, né, isso tudo aconteceu em Peruíbe, onde eu moro, né, onde eu cresci. Depois disso, eu me mudei de Peruíbe e eu fui fazer o estudo, né, na faculdade em Minas Gerais. Chegando lá, uma das primeiras coisas que eu pensei é em que casa espírita que eu vou, né? Onde eu vou. Não queria ficar mais sem uma casa espírita, Não, né? não queria ficar sem uma casa espírita. E compreendendo a importância que a casa espírita tem, não apenas por ser legal, porque Uhum. é legal ter um É. grupo de amigos, poder conversar sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente precisa, né? Num ambiente assim de fraternidade, de ameaça zero, em que a gente se sente confortável e seguro para poder falar e para expor as coisas, né? Mas compreendendo a importância de tudo aquilo para mim também, Uhum. né? E sentindo como é bom também a gente às vezes se envolver no trabalho voluntário. Porque na mocidade a gente se envolve nas tarefas voluntárias também, né? Às vezes ali a arrecadação de itens para cestas básicas, ajudar na organização de algum evento, às vezes, contribuir com a música também, né? O jovem. Bom, vamos chegar lá. Não, é legal, porque
o jovem ali que está na casa espírita, ele se sente feliz em ser útil, né? Sim, Então, precisa desse envolvimento, dessa integração, né? Às vezes eu coloco assim, o jovem espírita é o futuro do movimento amanhã. Não, o jovem espírita já é movimento espírita hoje, né? Não é só amanhã. Hoje ele já é movimento espírita. Hoje ele já participa, ele já realiza, ele já compartilha, ele já divulga, né? Então é movimento espírita hoje. E então, chegando em Minas Gerais, na cidade de São João del Rei, primeira coisa que eu comecei os estudos da faculdade, comecei um curso de inglês, e aí numa determinada atividade precisávamos formar duplas. E tinha uma atividade que precisava escolher o nome de uma personalidade ali para fazer o exercício, e eu escolhi, Kardec. Coloquei ali Kardec. Aí minha dupla olhou assim e falou, você é espírita? Eu falei, sou. Ela, eu também sou. Que casa você frequenta? Eu falei, não, nenhuma por enquanto. Acabei de chegar na cidade, não conheço nada, não conheço ninguém. Ela falou, então vou te apresentar a casa que eu frequento. E assim foi. Né? Foi a casa que eu frequentei durante alguns anos, enquanto eu estive lá. Uma casa que eu tenho muito a agradecer, porque muito me ensinou. Conheci pessoas que somaram, agregaram muito na minha vida. E fui para a turma de mocidade lá. Legal. Né? O perfil um pouco diferente das mocidades em Peruíbe. É isso que eu ia perguntar, se você sentiu alguma diferença assim do espiritismo, seja por ser regional, ou alguma diferença na atividade. Em Peruíbe a gente tinha uma turma de mocidade com jovens mais novos, né? Então ali saindo da evangelização infantil, entrando na pré-adolescência, 13, 14, 15 até os 17 aproximadamente. A gente tem muito essa questão da necessidade da oferta de oportunidades em Peruíbe, na região como um todo, né? Vamos dizer assim. Oportunidade até de trabalho, você diz. De trabalho e de estudo também, né? Por exemplo, quando eu, jovem em Peruíbe, na cidade não tinha um cursinho pré-universitário. Eu pegava o ônibus todo dia e ia para Itanhaém, fazia o cursinho pré-universitário em Itanhaém, porque em Peruíbe não tinha. Então chegava essa época dos 17 anos, assim, muitos jovens saíam em busca de continuidade dos estudos, ou em busca, às vezes, de trabalho, quando não conseguia na cidade, enfim. Em São João del Rei, por ser uma cidade universitária, né, lá a gente tem universidade federal, tem universidades particulares, é uma cidade pequena, mas com uma grande concentração de estudantes jovens. De estudantes jovens, isso. Então, os perfis de mocidade naquela cidade é um pouco diferenciado. Tinha muitos jovens de idade universitárias. Entendi. Não apenas, mas muitos, inclusive muitos jovens que vinham de mocidades das suas cidades chegavam lá. Que acontecia igual aconteceu com você, né? Exatamente. E a casa ficava numa localização geográfica assim, que era uma avenida. Então, para quem chegava na cidade e não conhecia muito a cidade, talvez ali fosse a primeira casa que acabava conhecendo, pela localização dela. Né? Então, ali tinha muitos jovens universitários. E eu me encontrei ali também. Não eram todos, tinha alguns que eram da cidade, não eram universitários, enfim. Mas era um movimento que possibilitou muito aprendizado para mim e uma coisa muito legal, porque a dirigente da casa tinha um olhar muito legal para os jovens, para a mocidade. Então ela procurava integrar, né, a mocidade nas tarefas. Como, por exemplo, ia ter uma noite lá, um evento beneficente. Ela envolvia os jovens na organização, na divulgação, na realização no dia. A assistência espiritual ali com as palestras, os passos, o jovem ia ajudar a organizar o copinho com água que ia distribuir para as pessoas, a música às vezes, a prece, colocava os jovens ali envolvidos na realização. Então, todos os jovens da mocidade ali eles não iam para a casa espírita apenas para a turma da mocidade. Eles tinham uma convivência, uma vida ali dentro, em várias áreas, em vários setores da casa, né? A organização lá em Minas eles chamam de campanha do quilo. Tá, para arrecadar. Para arrecadar, isso. Então era uma turma de mocidade que fazia a campanha do quilo e era domingo de manhã. E eles iam. Era um processo muito interessante, porque às vezes os jovens chegavam, às vezes com aquele olhar de sono, né? Mas quando estava no encerramento da atividade, estava todo mundo com um sorriso de um tamanho e feliz e dizia assim, poxa, foi difícil às vezes levantar da cama no domingo de manhã. Mas depois que eu cheguei aqui foi tão bom. A recompensa, né?
dessa satisfação, né, de dever cumprido. Sim, é um trabalho muito gratificante. Muito E você viu gratificante. alguma coisa assim que serviu para implantar aqui quando você retornou? Sim, sim. Eu acho que, em especial, mais do que alguma coisa prática, assim, acho que esse olhar que a dirigente tinha Uhum. para os jovens e para não segregá-los dentro da casa espírita, Ah, mas para envolvê-los nas diversas tarefas. O jovem, além de estar na mocidade, ele participava de outras tarefas e às vezes participava também de outros grupos de estudo com adultos, entendi. né? Eu participei, por exemplo, eu fiz meu desenvolvimento mediúnico também lá, né? Já tinha iniciado até aqui, mas lá foi assim um momento em que as coisas afloraram mais, um pouco mais, né? Então, participei de estudos de livros sobre a mediunidade, participei de estudo da Gênese, enquanto jovem ainda, sabe, com 20 anos, estudando a Gênese. Então, foi muito, muito interessante, com pessoas mais experientes, pessoas que tinham mais estudos, sabe? Eu ficava absorvendo tanto conhecimento que as pessoas tinham para poder compartilhar comigo naquele momento, né? Outra diferença é que a casa em Peruíbe, em que eu iniciei, é o Grupo Socorrista Emmanuel, é uma casa vinculada à Aliança Espírita Evangélica, né? Certo. Em São João del Rei, a casa que eu frequentei, ela não é vinculada à Aliança Espírita Evangélica, né? Ela trabalhava mais na perspectiva da Federação Espírita Brasileira, né? Então, eu tive a oportunidade de ter uma formação dentro da Aliança Espírita Evangélica e de ter uma formação numa casa que era mais ligada aos trabalhos da Federação Espírita Brasileira, né? E isso me trouxe uma compreensão interessante sobre movimento espírita, Certo. né? Mas eu sentia que minha tarefa estava aqui. Eu sentia que minha tarefa estava aqui na região, na Baixada Santista, em Peruíbe, e em especial nessa casa onde eu havia iniciado. Algo dentro de mim me chamava para retornar. Então, concluídos os meus estudos lá, após um tempo... Você não pensou em permanecer lá? Eu cheguei a pensar, comecei a ficar por lá um pouco, tal, mas falei, não, algo dentro de mim me chama e eu vou voltar. E eu voltei. Legal. Chegando aqui, os dirigentes da casa me conheciam ainda da época, né? Eram dirigentes que deixaram de ser, voltaram, enfim, se revezaram entre si, mas aquele grupo que são voluntários da casa há muito tempo me conheciam e me pediram para começar a frequentar algumas reuniões representando a casa. E então tinha sido fundada a USE Intermunicipal de Peruíbe. Representando a casa no movimento regional. Isso, Tá. Isso, exatamente. Porque o Grupo Socorrista Emmanuel, ele é a casa atualmente espírita mais antiga em funcionamento em Peruíbe. Ele é de 78. Ah. E desde a sua fundação, ele é ligado à Aliança Espírita Evangélica, né? A fundadora, já desencarnada, Dona Lúcia, mas que continua trabalhando conosco no plano espiritual. Tem até uma história interessante, porque ela chegou a escrever uma carta para o Edgar Armon, né? Que foi um dos fundadores da Aliança, da USE também, ele é fundador da USE também, né? Perguntando se poderia abrir uma casa ligada à Aliança em Peruíbe, e ele respondeu, não só pode como deve, vai, abre, né? E aí naquele começo recebeu o apoio de muita gente de São Vicente, porque haviam poucas casas espíritas, né? E muita gente de São Vicente, de São Paulo mesmo, e construção de sede própria, e aí foi toda uma luta, né? Mas em determinado momento foi fundada a USE Intermunicipal de Peruíbe. E todas antes de fundar a USE Intermunicipal de Peruíbe, já eram realizados os mês espíritas de Peruíbe. Uhum. Hoje já está para mais da 20ª edição, sendo que é uma por ano. Uhum. Só que a USE Peruíbe não tem todo esse tempo. Então, antes de existir a USE Intermunicipal de Peruíbe, existia já o mês espírita, em várias edições. Feito pelos próprios pessoal ali das casas, mas sem uma organização... Tinha o pessoal da USE regional que trabalhava nisso, que ajudava, né, que puxava. Então, mesmo o Grupo Socorrista Emmanuel não sendo ligado à USE Intermunicipal de Peruíbe, sendo ligado à Aliança, participava junto do mês espírita. Então, quando houve a criação da USE Intermunicipal de Peruíbe, o Grupo Socorrista Emmanuel participou dessa fundação. Uhum. Né? Então, sempre houve
esse trabalho conjunto, esse trabalho legal, essa parceria lá, né? Mas a oportunidade de ter vivenciado, assim, trabalhos na Aliança, trabalhos na USE, foi muito bacana, porque chegando na cidade eu fui convidado ali para representar a casa nas reuniões da USE. Então, e ali eu conheci pessoas das outras casas, fui me envolvendo. E eu falava, vamos abrir uma mocidade. A USE. Para a USE ou para o Emmanuel. Vamos abrir uma mocidade. A gente tem que ofertar. Não tinha mocidade no Emmanuel? Não só no Emmanuel. Não na tinha cidade. nenhuma mocidade na cidade em funcionamento. Olha. E a gente falava, a gente precisa garantir a porta da casa aberta, a porta de uma casa espírita aberta para os jovens. Mas o teu grupo então tinha parado o que você iniciou? Sim, já fazia mais de 5 anos, eu tinha ido embora daqui, voltado, já estava cada um para uma cidade diferente. E não deu sequência, vamos supor, as crianças que saíram da evangelização... Naquele momento não tinha nenhuma mocidade na cidade, pelo menos que fosse de meu conhecimento, eu creio que não tinha mesmo, porque a gente conhecia os dirigentes das casas, das reuniões e tal. E aí a gente combinou, falou, não, vamos fazer um grupo de mocidade, e as casas espíritas que tiverem jovem para direcionar para a mocidade, a gente reúne nesse grupo. E assim foi combinado. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.